Bom, pessoal, obrigado pela presença. Esse é o segundo seminário do semestre do ciclo de palestras da Terceira Margem. Hoje a gente tem como convidado o professor Sérgio Wexler. Isso. Ele é mestre em matemática aplicada pelo INPA, tem doutorado em estatística pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e atualmente é professor livre-docente da Universidade de São Paulo. Além disso, ele é fundador e primeiro presidente da ISBRA, a seção brasileira da Sociedade Internacional de Análise Bayesiana. Ok, então, professor, por favor, obrigado por ter aceito o convite. Vou passar a palavra. Obrigado. Obrigado pelo convite, agradeço o Lúcio e a Laura também. Eu conheço bastante pessoas aqui, são todos ligados ao IMEC? Ciências sociais? Biológica? Engenharia? Alguém de sociais? Sociais? Legal, ótimo. Tá bom. Bom, vamos começar. Se fala tanto em contextualização, né? Então, a eleição, o segundo turno vai ser daqui a 3 dias. Então, vamos falar um pouco de probabilidade aplicada a pesquisas de intenção de voto, ou seja, a eleições. Vamos começar falando de probabilidade, mas probabilidade é um ente matemático. E como qualquer coisa, qualquer ente matemático é abstrato. Então, probabilidade é mais uma abstração matemática. E eu não vou falar, e não estou falando da definição matemática de probabilidade, que ela é bem celebrada, não tem tanta confusão a respeito da definição. A definição tradicional, que é dada pelos 3 axiomas de Kolmogorov. Tem uma tecnicalidade aí no terceiro axioma, probabilidade finitamente aditiva apenas versus probabilidade enumeravelmente aditiva, mas isso não nos interessa aqui. Aliás, não nos interessa nada da bem estabelecida definição matemática de probabilidade. Eu quero falar um pouco sobre a interpretação concreta que essa abstração matemática chamada probabilidade, sobre as interpretações que ela possui, ou seja, como ela é entendida, como ela é concretizada pelas pessoas e, consequentemente, como ela é aplicada na descrição do mundo real. Bom, apresentar para vocês a Isabel de Gouveia de Queiroz, que nasceu e morreu no século XV. Aí os pais, os casamentos, teve mais de 10 filhos. Interessante. Enfim, um deles é o Pedro Álvares Cabral, nosso descobridor, filho de Isabel de Gouveia de Queiroz. Bom, e daí? Alguém sabe em que dia da semana nasceu a Isabel? Bom, eu não sei. Talvez alguém lá na Torre do Tombo, em Portugal, consiga descobrir, talvez alguém saiba. Mas eu não sei, acho que aqui também ninguém sabe. Então, eu atribuo probabilidade 1/7 para cada dia da semana para ser o dia do nascimento da Isabel. Quem talvez entenda muito de obstetrícia no século XV e de catolicismo no século XV, talvez atribua uma distribuição diferente. Sei lá, talvez fosse mais bacana nascer no domingo, não sei, enfim. Cada um com a sua probabilidade. O que eu quero chamar a atenção é que a Isabel já nasceu, já morreu, ou seja... Opa, isso aqui...
Ela já nasceu, já morreu, já aconteceu tudo, e o dia da semana em que ela nasceu já foi determinado. O que não impede que nós atribuamos probabilidade para os 7 dias da semana, ainda que ela já tenha nascido muito. Ou seja, essa aplicação de probabilidade que eu estou usando, ela não precisa absolutamente de que seja feito um experimento, seja com duendes ou com roletas, no futuro. Estamos falando de algo no passado que, como eu não sei, eu atribuo probabilidade. É absolutamente irrelevante nessa aplicação o fato que o dia da semana em que realmente ela nasceu já faz parte do passado. Tá? A mesma coisa, agora, não necessariamente indo para o passado, mas para o presente. Né? O caixa automático está sem papel, você está sem Wi-Fi. E, bom, hoje em dia, também ninguém sabe, mas na época da CPMF, você nunca sabia o seu saldo até os últimos centavos. Então, é algo perfeitamente determinístico ou determinado pelo banco. Não tem nada de roletas, bolinhas, moedas, duendes, feiticeiros, não tem nenhum experimento lotérico aí. No entanto, como eu não sei exatamente o meu saldo, eu atribuo probabilidade para ele. O menos L aí é o limite do cheque especial, né, que é o saldo zero. Bom, e por aí vai. Né? Esse uso, ou mais precisamente, essa interpretação, esse entendimento do que é probabilidade, essa interpretação se chama a interpretação subjetivista de probabilidade, às vezes também chamada de interpretação epistêmica, tem vários nomes e várias variaçõezinhas. Ela se contrapõe à interpretação mais conhecida, talvez, as interpretações, no plural, mais conhecidas, que são a interpretação frequentista e a interpretação física. São muito próximas, são parentes. A interpretação frequentista, como o nome diz, e como acho que vocês conhecem, ela entende probabilidade como limite de frequência relativa em repetições independentes de eventos, aquela coisa toda. Ela seria, se não fosse a circularidade da coisa, ela seria fincada nas leis dos grandes números. E a probabilidade física também, como o nome diz, é aquela que entende que a probabilidade de cara de uma moeda, seja ela qual for, a probabilidade, é um atributo físico da moeda, e não, como na interpretação mais liberal, subjetivista, uma opinião da pessoa que está assistindo ao arremesso. Tá? Tem também, isso foi um gaiato, que falou, então, estava querendo provocar os adeptos de probabilidade física, e falou que, então, temos também probabilidade anatômica, que aqui uma gestante, ela tem pulmão, joelhos, placenta, e probabilidade de ter neném homem. Então, isso aí isso é uma provocação, deixa para lá. Bom, deixa eu voltar agora para as eleições. Antes disso, essa distinção e até essa oposição, embora uma contenha a outra como caso particular, entre interpretação frequentista e interpretação subjetivista, ela vai permear o que nós vamos falar sobre pesquisa de intenção de voto. Eu espero que
que fique claro a presença dessa distinção entre as interpretações. Só para abrir um parênteses, em termos de inferência estatística, as duas interpretações desembocam na chamada estatística clássica ou frequentista e na rival dela, que é a estatística bayesiana. Pronto, obrigado. Bom, então, finalmente, vamos lá. Contar para vocês uma história ocorrida em 2000. Nem todos eram nascidos, mas no ano 2000, na eleição para prefeito de São Paulo, esse aí foi o resultado do primeiro turno. A Marta Suplicy, que acabou depois, no segundo turno, se elegendo prefeita de São Paulo, Marta Suplicy estava disparada na frente, aí com 38% dos votos. Era óbvio que ela iria para o segundo turno, mas ela não tinha votos suficientes. Também era óbvio que ela não iria levar logo no primeiro turno. Ela iria para um segundo turno contra Maluf ou Alckmin, que terminaram. O Maluf ganhou essa segunda vaga e foi lá brigar no segundo turno com a Marta Suplicy, acabou perdendo, mas ele estava brigando pela segunda vaga com o Geraldo Alckmin. E esses são os resultados aqui, resultados finais. A diferença do Maluf sobre o Alckmin foi de 0,14%, né? 8 mil votos, menos de 8 mil votos. O que, num município do tamanho da cidade de São Paulo, é nada, né? Ou seja, o Maluf venceu ali assim, milímetros, né? 8 mil votos em São Paulo é nada. Tanto é que, proporcionalmente, é a mesma coisa. E depois tinha mais uns 10 candidatos, literalmente menos votados. Mas eu quero falar sobre esse empate, entre aspas, entre Maluf e Alckmin. O que diziam as pesquisas? Aqui. Isso aí, bom, naquela época eu fazia algo que não é politicamente correto. Eu pedia para os meus orientandos fazerem os slides. E, como resultado disso, hoje eu não sei passar de PDF para PowerPoint, fica isso aí. Isso que dá. Mas, acreditem em mim, tinha a curva da... Era isso que diziam as pesquisas. Tinha a curva da Marta Suplicy, que, em vez de estar aqui embaixo, estava muito lá em cima. Mas Maluf e Alckmin podem acreditar em mim que eles, nas últimas semanas, antes da realização do primeiro turno, eles vinham assim. Tá? O que muitas vezes acontece. Às vezes acontece nem entre dois candidatos, mas entre um candidato e a possibilidade, e todos os outros, ou seja, a possibilidade de haver primeiro turno ou... Não, a possibilidade de haver segundo turno, ou de terminar tudo no primeiro turno. Às vezes, um candidato lá no primeiro turno, ele já tem quase 50% dos votos válidos, então surge aquela possibilidade de nem ser necessário o segundo turno. Mas vamos voltar aqui. Maluf e Alckmin, eles vinham assim, há semanas. É o que as pesquisas diziam. E é o que acontece muitas vezes. As pesquisas dizem isso, e o Datafolha, o Ibope, os institutos todos, e não só no Brasil, é um pouco mundial isso. Eles, a cada instante
de divulgação de uma pesquisa, que seriam instantes discretos aqui, eles apontam o empate técnico, né? E pronto, e não falam mais nada, se calam. Há um empate técnico entre o vermelho e o azul. Havia, durante a campanha, um empate técnico entre o Maluf e o Alckmin. Esse empate técnico persistiu após a eleição, após a votação, nas pesquisas de intenção de boca de urna, que são aquelas feitas com quem já votou. E pronto, e nada mais é dito. Fica insinuada a ideia que ambos os candidatos tecnicamente empatados possuem a mesma chance de chegar na frente um do outro. Justiça seja feita, os institutos não dizem isso. Eles dizem, há um empate técnico e ponto final. Justiça seja feita. Eles não falam nada. Mas fica no ar, fica insinuado. Fica insinuado que, bom, eles estão em empate técnico, qualquer um pode ganhar, é tudo a mesma coisa, 50% para cada um. O que não é bem verdade, né? Olha só. Para ganhar a vaga e brigar com a Marta Suplicy, o vermelho ou o azul, no caso o Maluf ou Alckmin, para um deles ser o vencedor, ele precisaria de um mísero voto a mais que o oponente. Então, ele não precisa ter um caminhão de votos a mais que o terceiro colocado para passar para o segundo turno. Um voto, aliás, o mais velho não precisa nem de um voto a mais. O mais velho ganha assim, empatar. Acho que está na lei isso. Quando há empate, o candidato mais velho leva. Então, não sei se vocês vão concordar comigo, mas estava, ao longo da campanha, meio na cara que o Maluf, que é o vermelho aqui, ele ia ganhar. Ele ia ganhar. Ele está sempre na frente, por muito pouco. Esse muito pouco é o empate técnico que os institutos declaram. Eles declaram corretamente que há um empate técnico, o Datafolha, o Ibope, eles estão dizendo que a diferença vai ser muito apertada. Mas, por uma margem muito pequena, eu apostaria no Maluf, não no Alckmin. Ele está sempre na frente um pouquinho. Isso talvez fique mais claro aqui. Esquece sorteios, sorteio, no caso, as amostras de eleitores que são entrevistados são pessoas sorteadas, entre aspas, de uma enorme urna onde estão todos os 120 milhões de eleitores brasileiros. Esquece tudo isso, vamos fazer uma coisa puramente determinística. Imagina uma caixa com 499 bolinhas azuis e 501 bolinhas verdes. A caixa está lacrada, está embrulhada, lacrada, ninguém vai abrir, nenhuma bolinha vai ser retirada. Tá? Como eu disse, é tudo determinístico aqui. A proporção de bolinhas azuis e a proporção de bolinhas verdes é parecidíssima. Né? Então, isso aí seria um empate técnico de eleitores, o candidato azul e o candidato verde estão em empate técnico, porque na amostra, que aqui não é nem a amostra, é a caixa inteira lacrada, você tem a mesma proporção de eleitores do azul e do verde. Tá? Bom, agora, qual é a probabilidade de haver mais bolinhas verdes do que bolinhas azuis nessa caixa? 1, né? Claro, 501 é maior que 499. Então, aqui,
é um exemplo exageradíssimo, onde, inclusive, eu removi a aleatoriedade da coisa, para deixar bem claro o seguinte: o empate técnico, entre aspas, quer dizer que a proporção de bolinhas de votos azuis e de votos verdes são proporções parecidíssimas, muito próximas. No entanto, quem vai ganhar a eleição é o verde, porque ele tem ele tem 2 bolinhas a mais. Então, eu estou querendo fazer a distinção entre proporção de verdes e azuis, proporção de votos, e probabilidade do azul ou do verde chegar na frente. Né? Aqui a probabilidade do verde ganhar é 100%, e a probabilidade e a proporção de verdes e azuis é aproximadamente a mesma. Bom, e daí? E daí que os institutos nada falavam. Por que os institutos nada falavam? Vou voltar para cá. Por que o Instituto não fala nada? Por que ele não diz o que é importante? Importante no seguinte sentido, é o que todo mundo quer saber. Os candidatos, a mídia, os cientistas políticos, os jornalistas, os eleitores, os marqueteiros, o que todo mundo quer saber é quem vai ganhar a eleição. Né? Aliás, domingo, né? Quem vai ganhar a eleição? Vai ser o Bolsonaro ou o Haddad? É isso que as pessoas querem saber. A proporção de votos de cada um é algo secundário, não é algo que as pessoas fazem questão de saber. Só querem saber qual proporção vai ser maior, ainda que por margem estreita. E por que os institutos nunca falam nada a respeito do que interessa mesmo, que é a probabilidade de fulano ou beltrano ganharem? Porque a metodologia de análise que eles usam não permite que eles falem isso. Eu estou insistindo aqui em metodologia de análise, porque as amostras que eles colhem, as entrevistas que eles fazem, os entrevistados constituem amostras. Bom, isso é uma outra história. Às vezes é muito criticado, mas, em princípio, não há razão para... Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Em princípio, não há razão para a gente duvidar que as amostras sejam boas. O que é uma amostra boa? Uma amostra é boa quando ela é parecida, ela é uma miniaturazinha, porém parecida do eleitorado inteiro. Ela é representativa. Quanto a isso, não tem nada a falar. Mas a análise feita em cima dessas boas amostras, ela não atinge o que interessa, que é a probabilidade de um ou de outro vencerem a eleição, porque a metodologia que eles usam não permite que isso seja dito. É a metodologia da estatística frequentista baseada na interpretação frequentista de probabilidade. Nessa interpretação frequentista, e na sua inferência estatística resultante, que é frequentista, a aleatoriedade está no sorteio dos eleitores. E ela não pode ser probabilidade, aleatoriedade. Não pode ser colocada no que não se sabe e que realmente é importante. Por que é importante que eu não sei se o Bolsonaro vai ganhar ou se o Haddad vai ganhar? Mas isso é uma heresia na estatística frequentista, na medida em que a interpretação frequentista de probabilidade não tolera entender probabilidade como Haddad ou Bolsonaro. Entende probabilidade como repetição, limite de frequência relativa, em eventos independentes, coisa e tal. Ela usa probabilidade auxiliarmente, secundariamente, em algo que é secundário, que é o sorteio de pessoas. Qual é a probabilidade de João ser entrevistado? Qual a probabilidade de Lúcia não ser entrevistada? E fica nisso. Então, ela consegue
estimar essas proporções aqui, e nem o faz pontualmente, faz com intervalos de confiança, daí as margens de erro e aquele palavreado todo que está povoando os telejornais, mas são intervalos para a proporção de votos. E fica todo mundo sem saber qual é a probabilidade no caso do Maluf ou do... Aqui já se sabia porque esse é o resultado final, mas na véspera as pesquisas davam estimativas parecidíssimas, super empate técnico, todo mundo dentro da margem de erro, é praticamente 17%, e as pessoas queriam saber se era o Maluf ou o Alckmin que ia chegar na frente um do outro. Não queriam saber se as proporções parecidíssimas de um e outro seriam 17% ou 15% ou 16%. Muito bem. Já a escola bayesiana de inferência estatística, baseada na interpretação mais ampla, subjetivista de probabilidade, ela não tem nenhum problema em atribuir probabilidade para o Maluf ir brigar com a Suplicy, com o dia da semana da dona Isabel, mãe do Pedro Álvares Cabral, com o meu saldo no banco, com a probabilidade dos nossos tataranetos passarem férias em Mercúrio ou em Marte, sei lá. Enfim, não tem problema. Se não é sabido, ganha probabilidade. E a aplicação dos métodos bayesianos, de fato, nos dava, após a boca de urna e já alguns dias antes da realização do primeiro turno, essas probabilidades aqui. Eu tirei tudo isso da Wikipédia. As probabilidades, essa distribuição em vermelho é a única coisa que fui eu que coloquei. Sabíamos quem? Nós, os bayesianos. Sabíamos que o Maluf tinha 94% de probabilidade de ganhar do Alckmin e ir brigar com a Marta. E, consequentemente, o Alckmin tinha 6%. Apesar do empate técnico. O tão alardeado empate técnico dos institutos de pesquisa dizia que a diferença ia ser mínima, e, de fato, 8 mil votos, que é quase nada. Em São Paulo, praticamente 17% para um e 17% para o outro também. Apesar dessa diferença muito pequena, que aquele gráfico do azul e do vermelho já tinha mostrado ao longo nas semanas anteriores ao primeiro turno, apesar disso tudo, o Maluf, com aquele tiquinho de votos a mais, meio que, eu usei a expressão está na cara, meio que estava na cara que ele ia ganhar. Bom, não estava tão na cara, 94-6. Bom, aí vem a questão também do que é a probabilidade para o leigo, né? Para o leigo. Os filósofos estatísticos, matemáticos, economistas, estão há pelo menos 800 anos brigando a respeito de qual a interpretação adequada de probabilidades. É uma briga boa, às vezes voam algumas cadeiras e tem alguns impropérios e tal. Mas, então, agora eu chego e falo, o leigo que não sabe o que é probabilidade. Bom, enfim. O grande público, digamos. Quando isso é anunciado, as pessoas têm uma tendência a dizer, bom, então o Maluf ganhou. 6%, imagina. Isso é um milagre, uma zebra e tal. Aliás, não preciso ir tão longe. Eu não sei se vocês gostam de futebol, tem um site chamado Chance de Gol, com probabilidades para eventos esportivos, futebol. Quem faz esse site foi meu aluno de mestrado, e a tese dele, inclusive, foi sobre a teoria, a modelagem das probabilidades que ele lá coloca. E, bom, agora ele está lá, o Chance de Gol, mas nos áureos tempos era fundo de quintal. Era um micro na minha sala, lá na USP, e a gente ficava rodando isso, colocando na internet e tal.
E, com certeza, quando tinha um jogo, que era a probabilidade do mandante, empate e o visitante ganharem, né? As probabilidades, quando era, sei lá, 34, 34 e 32%. Somou 100, sim. 34, 34 e 32%. Quase um terço. Quando 34 e 32, time visitante. Quando esse time visitante ganhava o jogo, na segunda-feira vinham centenas de e-mails falando que como nós somos burros e a gente não sabe nada, a gente não entende nada nem de probabilidade, nem de futebol, e além disso a gente persegue o time dele, que foi lá, apesar do 32% e ganhou e tal. Assim, é aquela história, 51 e 49% para cara e coroa. Se você der 51 para cara e der coroa, para a qual você tinha atribuído só 49%, sempre vai ter alguém dizendo que você errou feio. Então, aqui também. Aliás, só fazer uma digressão nostálgica aí. Já havia, nesse 94,6%, que tinha saído na Rádio Bandeirante, inclusive um repórter bastante inteligente que falou: professor, ninguém faz isso, todo mundo fala que está empate técnico. Como é que o senhor faz isso aí? Bom, eu não vou explicar para você agora, mas vai por mim que o Maluf tem mais chance. Aí, isso aí tinha saído no rádio e já havia apuração eletrônica, mas, por alguma razão, eles, apesar de ser eletrônica, eles começaram a contar as urnas dos jardins na frente. Começou pelos jardins. Então, só dava Alckmin. E eu fiquei um pouco preocupado, porque, embora eu tivesse votado nele, eu votei no Alckmin e tive que torcer para o Maluf. Olha só que coisa mais Woody Allenesca, esquizofrênica. Se o Alckmin ganhasse, até eu explicar que 6%, né, acontece, tal, não é 10 elevado a menos 25, é 6%. Eventos com 6% de probabilidade, em média, ocorrem o quê? A cada 15 dias. Não é? Até eu explicar isso, eu já estaria sendo ridicularizado. Tal. Aí tive que torcer para o Maluf. De fato, ele só passou à frente do Alckmin perto da meia-noite, quando entraram as urnas da Vila Maria, aquela coisa toda. Tal. Bom, essa é a primeira história que eu ia contar. Estou olhando o tempo ali. A conclusão é a seguinte: o empate técnico que os institutos proclamam não querem, de maneira alguma, dizer que os candidatos empatados tecnicamente possuem ambos a mesma probabilidade, que no caso seria 50%, ou um terço. Às vezes tem 3 empatados tecnicamente, 4. Mas, enfim, não tem necessariamente equiprobabilidade aí. A probabilidade dos candidatos em empate técnico, sejam eles quantos forem, não são iguais. E elas podem ser calculadas pela inferência bayesiana e não podem ser calculadas pela inferência clássica, por isso que os institutos não calculam e não o fazem. Ninguém faz isso em nenhum lugar do mundo, com exceção do Nate Silver, que é o único estatístico na história da humanidade que virou popstar. Era aquele que acerta todos os 50 estados nas 2 eleições do Obama e tal. Ele tinha um blog no New York Times chamado 538, que é o número de assentos na House, na Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Então, ele tinha aquele blog, ficou muito famoso. Tem o livro dele, O Sinal e o Ruído, em português também, que é um best-seller muito interessante.
Mas o único caso que eu conheço é o Nate Silver e os Bayesianos lá do IME-USP, e nós damos essas probabilidades. Bom, tem várias histórias muito parecidas. Na segunda vez que o Lula foi eleito, havia um empate técnico entre ele ganhar logo no primeiro turno e haver a necessidade de segundo turno com Geraldo Alckmin, por coincidência também. E estava muito acirrado isso, e até meia-noite a televisão e o Ibope falavam empate técnico, empate técnico, empate técnico. Às 7h, os bayesianos já sabiam que haveria segundo turno, como houve entre o Lula e o Geraldo Alckmin. Bom, eu acabei de falar do Nate Silver. O que eu quero dizer com previsões em português e não em estatistiquês? Você está dizendo qual é a probabilidade do Haddad ganhar no domingo. Com todas as letras. Tá? Sem termos esquisitos, como margem de erro, nível de confiança. E aquela coisa, agora eles falam 95% de probabilidade de retratar a realidade. Todo mundo fala isso e eu tenho a impressão que faz parte de, pasmem, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que regula inferência estatística em previsões eleitorais. Assim, pessoal lá. Então, em bom português, assim, probabilidade do cara ganhar, probabilidade do teu time ser campeão, probabilidade de ter água potável em Saturno, e por aí vai. Não tem os termos complicados, e, aliás, por falar em termo complicado, eles usam nível de confiança. Isso não é... Confiança não é um sinônimo e nem sequer um eufemismo para probabilidade. Confiança não é probabilidade. Confiança é outra coisa. É a probabilidade que havia e que não há mais, de que o sorteio do intervalo ensanduichasse o valor que não ganha probabilidade. Enfim, eu não quero entrar na tecnicalidade, mas a estatística frequentista e a construção dos intervalos de confiança, que são esses que aparecem na televisão, é algo... é muito bonitinho, é bonito, é matematicamente... matematicamente é irrepreensível. Parece uma caixinha de música. É uma matemática bonita. Mas ela é inadequada para fazer previsão de voto. Ela não serve para isso. Aliás, ela serve sim para outras coisas. Deixa eu falar sobre isso. Também, para eu não dar a impressão... Bom, eu vou falando sem slide. Para não dar a impressão que não serve para nada, vou dar um exemplo aqui. Tá bom. Obrigado. Vou dar um exemplo aqui. Você é um anunciante e você quer colocar o seu produto, seja ele sabonete, Coca-Cola, fazer propaganda na televisão. Você está muito interessado em quantos aparelhos de televisão estarão ligados na hora que o seu anúncio passar. Claro, você quer vender, você está fazendo propaganda lá do produto que você vende, você quer saber se é 501, são 500, lembra do 501 e 499? Você sim quer saber se vai ter 501 aparelhos de televisão ligados para ver o teu anúncio e 499 desligados ou outros valores e tal. Você não quer saber quem vai ser campeão, quem vai ser eleito e se vai ter mais televisão plana ligada do que televisão. Enfim, você só quer saber. Então, para isso, os intervalos de confiança são muitíssimo adequados. Agora, se você quer saber quem vai ganhar a eleição no domingo, ou se o seu time vai ser campeão, você precisa disso aqui, de probabilidade, que não é dada pela metodologia tradicional, que é a usada pelos institutos.
Aliás, já que a gente está falando de futebol, bom, não sei para que time vocês torcem, mas suponha que alguém ou vocês declarem... Como é que é? Para o melhor. Não, não vai. Bom, sempre o nosso time é o melhor. Bom, vou falar sério. Você ou alguém declara que o teu time vai ganhar o jogo final do campeonato, ou seja, vai ser campeão com 90% de probabilidade. Tá? Aí chega no domingo, ele ganha de 1-0. Bom, sucesso absoluto, né? Primeiro porque ele foi campeão e segundo porque é 90% lá em cima, né? Embora aquele negócio que eu falei dos 6% e dos 51 a 49, 90% de probabilidade alta e tal. Aí vem a mídia e fala, ele ganhou de 1-0 o teu time, mas o outro time teve 18 escanteios a favor dele. E o teu time que ganhou o jogo e é o campeão não teve escanteio nenhum. E o outro time teve 84% de posse de bola, que está na moda agora, né? Bons tempos em que o Nelson Rodrigues ficava falando sobre os aspectos metafísicos de um jogo de futebol. Hoje em dia tem essa numerologia toda. Posse de bola, não sei o quê. Galvão Bueno. Bom, deixa para lá. Então, aí os caras falam, não, teu time ganhou de 1-0, mas a posse de bola dele foi mínima, ele não teve nenhum escanteio, não sei o quê, não sei o quê. Bom, e daí? E daí? O que interessa é quem ia ganhar o jogo, né? A posse de bola, o número de escanteios, o que mais? Quantos pontos ganhos ele fez, nada disso interessa. Ou seja, isso seriam, nessa minha analogia, isso seriam as proporções de votos que cada candidato consegue. Não estou interessado nisso, estou interessado em se ele vai ser eleito ou não. E como eu não tenho bola de cristal para saber isso, eu faço o melhor que eu posso com o melhor instrumento que foi produzido, que é probabilidade. Eu atribuo as probabilidades para isso. Modelos bayesianos, já falei, direto ao assunto. Eu chamo de desempate técnico essa análise bayesiana que pega um empate técnico, estou falando entre aspas, porque é empate técnico como é entendido e proclamado pelos grandes institutos de pesquisa no mundo inteiro. A análise bayesiana pega esses empates técnicos e obtém, sem muita complicação técnica, as probabilidades desiguais dos candidatos em empate técnico chegarem um à frente do outro. Então, é um desempate técnico nesse sentido. E eu acho que, já tem 1 hora, né? Acho que podemos parar por aqui. Não, claro. Isso aí é o desempate técnico. Assim, às vezes não há empate técnico. Aconteceu agora entre o Márcio França e o Paulo Scaff, há 15 dias, há 3 semanas atrás. Tá. Foi bom me lembrar disso. Espera aí. Já vou voltar para cá. Não pode parar agora. Aqui no mouse está indo. Aqui, ó. Não, isso é importante. Eu falei dos empates técnicos desempatados pela inferência bayesiana. Agora eu vou falar do desempate quando sequer não há empate. É o que aconteceu. Essa pesquisa aqui saiu poucas horas antes da abertura das urnas, no sábado à noite, na véspera do domingo, que foi o dia da eleição do primeiro turno, isso há 15 dias atrás. E tinha o Datafolha e o Ibope também não foi muito diferente. Tinha o Dória, né? Deixa o Dória lá, e aqui tinha essa briga entre o Scaff e o França. O França foi chegando ao longo da campanha, e na véspera, uns 15 dias antes desse primeiro turno, há 15 dias atrás, ele estava meio fora do páreo, mas ele foi reagindo,
E, na véspera, ele tinha 20%, no segundo o Datafolha, e o SCAF tinha 26%. Tá? No dia seguinte, como todo mundo sabe, ele ganhou do SCAF. Isso quer dizer que a amostra do Datafolha era horrorosa, que foi um fiasco, porque está na moda dizer que as pesquisas erram. Né? Somos 200 milhões de técnicos de futebol e de estatísticos atualmente. Né? O esporte nacional é dizer que o Ibope e o Datafolha errou. No que diz respeito às amostras que eles coletam, eu acho que eles não erram, não. Eu acho que são amostras muito boas. A ressalva é a questão da análise frequentista, que não diz o que todo mundo quer saber, qual é a probabilidade de fulano e Beltrano ganhar. Então, nós tínhamos isso aqui, e no dia seguinte deu bem diferente. É possível, sim, que entre o sábado e o domingo tenha tido a chamada onda, e o pessoal resolveu votar no França e tal. Ou não aconteceu nada disso, e a amostra também estava boa, só que não teve zebra nenhuma. Aqui não tem empate técnico, porque a margem de erro é de 2 pontos, então ele aqui iria até 22. Isso é a análise lá do Jornal Nacional. Né? 20 com 2 dá 22, e o SCAF aqui, 26 menos 2 dá 24. 22 é menor que 24, então a França perdeu. Não é bem assim. O desempate, embora não tenha sequer havido empate aqui, atribuía aos dois favoritos 82% de chance deles ambos irem para o segundo turno. E, no entanto, deu isso aqui, Dória e Márcio França. 13%, bom, em média, algo aleatório, incerto, que ocorre ou não diariamente, acontece com 13% de chance, acontece para você, em média, uma vez por semana. Não tem nenhum milagre, não tem nenhuma zebra, não tem nada espantoso aqui, 13%. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o empate técnico, eu já falei bastante. Agora, mesmo quando esse cara estava bem atrás, na véspera, o França, ele não tinha, assim como os empatados, os candidatos a empate técnico não têm ambos a mesma probabilidade, quem está lá atrás, fora da margem de erro, ele não tem probabilidade zero. E também não é aquele 5% do 95% que o Jornal Nacional fala. Márcio França tinha 13% de chance de ir ao segundo turno. Está aqui, 13%. Não foi nada de absurdo. Bom, depois disso, e para terminar, aqui, vamos para o Ibope de anteontem. Isso aqui é o Ibope de anteontem, hoje à noite sai um Datafolha. Também não tem muito empate técnico lá, mas seja estaria ou não sei, também, isso aí é com o Suplicy lá, ele está na economia falando? No básico, tá. Isso aí é com o Suplicy, mas pode ou não estar havendo uma onda aí anti-Bolsonaro. Pode a amostra do Ibope não ser muito boa, o que eu não acredito, mas e pode ser simplesmente que o que a amostra boa está nos mostrando reserva probabilidade positiva para o Haddad ganhar. Ou pode ser tudo isso misturado ao mesmo tempo, enfim. O fato é que não está aparecendo aí por causa da história do PowerPoint versus Word versus não sei o quê. O fato é que, segundo o Ibope de anteontem, Haddad, sim, teria 9% de chance de ganhar no domingo. 9%.
Não é 10 elevado a menos 15, né? É mais que o 6% do Alckmin, que não ganhou. E o Bolsonaro 91. Vamos ver se hoje à noite, com Datafolha, essas probabilidades se alteram. E para os estados aqui, Dória e França, sim, eles estão num belíssimo empate técnico no sentido do Ibope, do Datafolha, do Jornal Nacional. Ali, eles chegaram dentro do mesmo intervalo, na interseção da margem de erro, aquela coisa toda. Bom, mas o Dória um pouco à frente tem 70% contra 30% aqui do Márcio França ser eleito. Isso talvez se modifique. Enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês. Peço desculpas por não ter dito quem vai ganhar a eleição, porque eu não sei. Vamos ver se hoje à noite tem alguma modificação. Isso aqui é o mais recente. 91, vamos falar de 90 a 10. Tá? 90% para Bolsonaro e 10% para o Haddad. E tem, bom, isso é tudo extremamente sempre condicional, é tudo sempre relativo. Por exemplo, para quem vai votar no Haddad, 10% de chance dele ser o próximo presidente é muito pouco, né? Da mesma forma, se a chance do teu time ser campeão é apenas 10%, você meio que torce o nariz, né? Agora vamos para o outro lado. Alguém entra num avião que tem 10% de chance de cair, né? Tem um voo aí que 10% das vezes o avião cai, morre todo mundo. Você não entra nesse avião. Aí você acha que 10%. 1%, né? 10% tem conotação meio estranha num país onde tem tanta corrupção. Vamos falar de 1%. É besteira. Enfim, 1%. Ninguém entra num avião que 1% dos voos que ele faz, ele cai, se espatifa todo. É uma probabilidade enorme, né? Agora, se eu disser que teu time ou o teu candidato tem 1% de chance de ganhar a eleição ou de ganhar o campeonato, você torce o nariz, fica achando, pô, é muito pouco. E tal. E para o avião é uma probabilidade gigantesca. Tem sempre essa condicionamento. Toda probabilidade é condicional, inclusive no sentido técnico, mas isso fica para uma outra conversa. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Ok. Obrigado, Sérgio, pela palestra. A gente abre alguma pergunta? Tem alguma pergunta? É bom para gravar, por favor. Você vai gravar, então eu vou fazer só algumas, não todas. Sérgio, obrigado pela excelente palestra. Além de ser muito interessante também, você só está mostrando os números, mas não está mostrando como, né? Como que a estatística bayesiana... Você tem acesso a outros dados que o leitor da Folha não tem? Por isso você consegue calcular a chance de um candidato ser eleito ou não? Alô? Eu tenho, quer dizer, eu uso outros dados, além do que o Ibope e o Datafolha colocam no seu site. E isso é importante, porque quando eles soltam uma pesquisa, vai nos telejornais e os resultados ali. No dia seguinte, em geral, no site do Ibope, tem um PDF de 60 páginas com muito mais informação. Então, eu uso isso, e uso pesquisas passadas, eu uso um monte de coisa e ponho no liquidificador para fazer essas probabilidades, mas nada que não seja disponível
Mas respondendo a sua pergunta, se eu soubesse apenas o que o pessoal do Jornal Nacional fala, eu poderia fazer. Eu poderia fazer. Como? Bom, sem entrar na mecânica da obtenção das probabilidades, eu adianto que é desconcertantemente simples. Por quê? Porque a estatística bayesiana, a inferência estatística bayesiana, por causa da concepção de probabilidade que ela abraça, ela faz cálculo de probabilidades o tempo todo. Então, inclusive, se diz, e às vezes é tido como pejorativo, enquanto que para os bayesianos isso é motivo de orgulho. Às vezes se diz que inferência bayesiana é cálculo de probabilidades, 4, 5, sei lá. Que os cursos de inferência estatística bayesiana não deveriam ser chamados de inferência estatística, nem ser pedacinho do inferência estatística tradicional do currículo de graduação, devia ser chamado de probabilidade N+1, porque o que é feito é cálculo de probabilidade. Probabilidades, no caso, condicionais, chamadas probabilidades posteriores. Posteriores a quê? Ao que os institutos de pesquisa nos trouxeram. São probabilidades condicionais. Claro que tem a modelagem, tem a estratificação. Estratificação é uma coisa muito interessante. Aliás, volta e meia alguém me perguntando, como é que pode? Entrevistou 1.500 pessoas e você sabe quem vai ser presidente do Brasil. Bom, como vocês sabem, em amostragem, tamanho não é documento. Eu prefiro entrevistar 20 eleitores bem amostrados do Brasil inteiro, do que 2.000 eleitores, todos eles lá no comício do candidato fulano. Bom, claro, fazer o quê? Todo mundo está no... E agora os showmícios estão proibidos. Então, se o cara foi no comício, é porque ele gosta do candidato mesmo. Então, se eu posso entrevistar 20.000 pessoas lá, só vai dar o tal candidato vencedor sempre. Então, tamanho não é documento. Mas, ainda assim, como é que o IBOP, o Datafolha e institutos em geral fazem para obter amostras relativamente muito pequenas e, no entanto, muito bem representativas? Com estratificação. O que quer dizer estratificação? Você escolhe, e isso aí, como que escolhe? Isso aí depende da experiência, do passado, tem um faro aí, tem algo de artístico aí. Você escolhe variáveis de estratificação. O que quer dizer isso? São variáveis conhecidas em cada candidato a ser entrevistado. Candidato a ser entrevistado, não é candidato a cargo eletivo, não. Com alta correlação no voto dele. Então, por exemplo, tradicionalmente se faz por região, tem o Nordeste, tem o Sudeste, tem o Sul, tem a região Norte. Idade, sexo masculino e feminino, tem nível de escolaridade, nível de renda. Então, você vai cruzando assim, pega o Brasil, divide em suas macro-regiões. Em cada região, divide homens e mulheres. Em cada pedaço dos homens de uma região, divide por nível de renda. Em cada pedaço de homens de cada região, nível de renda, por escolaridade, blá, blá, blá. No final, o Brasil está cheio de cubinhos, né? Você tem um hipercubo cheio de cubinhos. Tá? Quando essas variáveis que fizeram esses cubinhos têm a ver, fica muito fácil você conseguir a amostra. E a intuição é muito simples, né? Vamos supor que uma cidade está dividida só em duas partes, zona leste e zona oeste. Se essa divisão geográfica entre leste e oeste for boa,
o problema meio que acabou. Porque, caso extremo, né? Estou na fronteira agora. Se na Zona Leste todos votam parecido, né? E se na Zona Oeste todos votam parecido também, eu só preciso entrevistar uma pessoa da Zona Leste e uma pessoa da Zona Oeste, eu vou saber o que a cidade inteira vai fazer. Está claro isso? Porque eu estratifiquei em duas partes, sendo que essa estratificação tem muito a ver. Poderia não ter nada a ver. Eu posso pegar o eleitorado de São Paulo e estratificar pelo signo do horóscopo dos munícipes. Então, tem o eleitorado da cidade de São Paulo dividido em aquário, peixe, sei lá, capricórnio, essas coisas todas. Aí eu vou em cada extrato, ou seja, eu vou em cada signo e pego uma pessoa, ou duas, ou três, ou N, ou 50, e pergunto em quem que vai votar, quem que não vai votar. Eu acho que não vai haver nenhuma economia de tamanho de amostra, vai ficar uma porcaria essa amostra. Porcaria não, mas se eu não tivesse estratificação nenhuma, ia dar na mesma coisa e tal. A não ser que a Zora Ionara seja candidata. Acho que ela foi candidata a vereadora uma vez, astróloga. Não tem nada a ver. Pode até ter a ver com outras coisas. Por exemplo, pesquisa sobre infecção das vias aéreas, gripe, né? Infecção das vias aéreas superiores em recém-nascidos, na cidade de São Paulo, onde, às vezes, o inverno é muito rigoroso e onde sempre tem uma poluição enorme. Bom, o signo do horóscopo do recém-nascido, do nenenzinho ali, até 1, 2 anos de idade, me diz se ele nasceu no inverno, se ele nasceu no verão. Pode ter a ver. Mas, ou seja, tem também, como sempre, tem essa relatividade aí. Mas em pesquisa de intenção de voto, quando eu estratifico por região, por nível socioeconômico e tal, em geral, as pessoas têm uma certa... Não é igual o exemplo exageradíssimo que eu fiz do leste e oeste, mas as pessoas têm alguma tendência, tem uma correlação positiva aí, alguma tendência a votarem parecido. Então, eu pego um número muito pequeno de pessoas naquele cubinho, e um número muito pequeno em cada um dos cubinhos, e fico com uma amostra cujo tamanho total também é pequeno, e muito bem representativa do Brasil inteiro, porque eu fiz uma estratificação interessante. Tá? Se eu fizer pelo horóscopo e outras coisas, talvez não, provavelmente não vai ficar legal. E se for no comício, então nem se fala. Né? Mas, mais uma vez, respondendo a sua pergunta, a inferência bayesiana ela faz cálculo de probabilidade. Tá, e daí? Então, acabou? Acabou. Tem confortos matemáticos que os bayesianos estudam, distribuições a priori que estão em famílias fechadas, a operação de condicionamento, a fórmula de B, mas, na essência, a gente faz cálculo de probabilidade. Por isso que nós não usamos palavras como confiança, nível de significância. Não há evidência para rejeitar a hipótese. Não tem nada disso. Nós falamos o que os alunos das outras carreiras entendem. A probabilidade da hipótese é tantos por cento. Tá? E... Bom, eu vou falar, embora esteja sendo gravado, eu vou falar sempre nos cursos introdutórios lá na USP, curso básico para a universidade inteira, estatística, o grupão lá, estatística, não me lembro a sigla, chamemos de estatística 1, estatística 0. É ensinada aquela coisa frequentista toda. Tá? E, claro, o aluno põe a probabilidade da hipótese é 5%. Em testes de hipótese. E não lá na frequentice não é assim. Se ela fosse verdadeira, a amostra teria dado assim,
com tanto por cento de probabilidade retrógrada, porque a amostra já deu. Tem isso também. Eles ficam pensando no que poderia ter sido observado, mas era para dar zero. Eu sempre dava certo, e não deixava meus colegas de equipe da aula de grupão saberem disso. Tira essa parte aí da gravação. Eu dava zero para a maioria dos alunos, falava que pensa. Bom, não quero começar a fazer comício aqui, proselitismo, mas é muito natural você atribuir probabilidade, porque você não sabe, e pronto. Isso, acho que as pessoas nascem com isso aí. Sem prejuízo de entender limite de frequência relativa como probabilidade também, só que é caso particular, sem prejuízo do Laplace, lá é caso com casos favoráveis sobre casos possíveis, tudo é caso particular dentro da ideia bayesiana, graças ao teorema de Definet, mas isso também é um belo assunto para outra vez. E a Laura pode falar sobre isso durante muito tempo.